Vamos orar, então vamos aqui para nosso estudo, nossa meditação nesta noite. Nosso querido Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, grande Deus, soberano, Senhor, a Tua palavra tem nos falado do Teu cuidado sobre toda a Tua criação, e nós cremos que o Senhor tem cuidado de um modo bem especial daqueles que são Teus servos, daqueles que a Tua palavra chama de Teus filhos, daqueles que já se arrependeram dos seus pecados e confiaram em Cristo como seu Salvador. A Tua palavra tem mostrado que o Senhor adotou essas pessoas, que elas são Tuas filhas, e o Senhor tem cuidado dessas pessoas de um modo especial, pois são habitadas pelo Espírito Santo e têm sido guiados, ó Deus, pelo Teu Espírito, para que se relacionem com o Senhor, como filhos e o Senhor nosso Pai. Santo Deus, nós Te agradecemos por esse privilégio, por essa graça, por essa misericórdia de podermos nos relacionar contigo, chamando de Pai. Agradecemos, Santo Deus, pelo Teu cuidado a todo instante, apesar de muitos momentos difíceis, apesar de muitas dores, apesar de muitos incômodos, mas o Senhor, como diz a Tua palavra, não nos desampara, nunca, jamais. E nós acreditamos, ó Deus, nisso que acabamos de cantar, sim, provações vêm de Deus. Sabemos que o Senhor tem ministrado esses momentos bons, os momentos de bonança, de calmaria, como também os momentos de tempestade, os momentos difíceis para o nosso bem. Ó Deus, Te rogo que mais uma vez o Senhor nos abençoe, que o Teu Espírito nos dê clareza da Tua palavra e alegre também o nosso coração, reconhecendo o Teu cuidado, o Teu conforto diário e a Tua soberania sobre todas as coisas em nossa vida. Assim eu Te oro, em nome de Cristo. Amém. Estamos quase finalizando o ano de 2023 e para alguns pode ser que a maior parte desse ano tenha sido de momentos bons, de paz, de calma, mas para outros, e eu digo isso por testemunhar isso, para outros não foi um ano talvez tão de paz assim, de tanta tranquilidade, um ano com mais adversidades. Tanto para alguns casais, para alguns crentes em particular, me refiro tanto a problemas familiares, problemas que marido e esposa tiveram, estão tendo que enfrentar um com o outro, outros com luta na área financeira, e outros mais, e eu penso também nas próprias lutas que tenho tido na minha vida durante esse ano. Então, amém, graças a Deus por aqueles com quem Deus quis abençoar este ano com um pouco mais de calma, de bonança, e amém, graças a Deus para aqueles com que Deus quis abençoar esse ano com um pouco mais de luta. Na lista das bem-aventuranças, a primeira delas, lá em Mateus 5, tem a ver com a humildade. Mateus 5:3 diz: bem-aventurados os humildes de espírito. Lá em Tiago, capítulo 4, versículo 6, diz que Ele, o Senhor, dá graça aos humildes. Isaías 66, versículo 2 diz: o Senhor diz, o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito, e esses são outros termos para falar do humilde, o aflito e abatido de espírito, que treme da minha palavra. O que esses versículos que citei mostram é que Deus trata de forma especial aquele que é humilde. E o que eu quero mostrar hoje à noite é que se você é filho de Deus, se você é filho de Deus, Deus vai agir para lhe tornar humilde. Não há nenhum filho de Deus, nenhum sequer,
em que Deus não trabalhe, não vai agir de alguma maneira para fazer com que esse seu filho ou a sua filha se torne humilde. Esse é o tema que eu quero tratar esta noite. Deus agirá para lhe tornar humilde. E o fato de Deus, o próprio Deus agir para nos fazer humildes, mostra a importância que é aos olhos dele essa virtude. A Bíblia é muito clara em mostrar a atitude de Deus em relação ao orgulhoso. Lá em Provérbios 8:13 Deus diz: odeio o orgulho e a arrogância. São essas palavras aí fortes que Deus usa para falar da sua atitude ou do seu sentimento em relação a alguém que é orgulhoso. Odeio o orgulho e a arrogância. Acima de qualquer outro pecado, Deus odeia no mais alto nível o orgulho. O orgulho é quando nós buscamos o prestígio, ou desejamos o prestígio e a posição que deve pertencer somente a Deus, e com isso nos recusamos a reconhecer na prática, a nossa dependência de Deus. Foi por causa desse pecado que Lúcifer foi expulso do céu, porque ele se orgulhou, ele não mais pôde estar na presença de Deus, e nós, para termos comunhão com Deus, para sermos admitidos na sua presença, também precisamos chegar a Ele em humildade. Tiago 4:10 diz: humilhai-vos na presença do Senhor. Humilhai-vos na presença do Senhor. E além disso, a principal razão para sermos humildes, ou para termos que nos tornar humildes, é que a humildade nos identifica com o nosso Salvador. A humildade nos identifica com Cristo. A razão por que Deus nos salva, nós precisamos lembrar disso, é para sermos parecidos com Cristo. Deus nos salva para nos livrar da condenação eterna, Deus nos salva para nos abençoar com o lar celestial, mas lembre, eu tenho dito isso várias vezes, isso são apenas bônus da salvação. Há propósitos maiores do que esse para Deus nos salvar. E um desses propósitos maiores é que Deus nos salvou para nos fazer parecidos com o seu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo. O propósito maior da salvação é a glória de Deus. E Deus é glorificado mais e mais à medida que nos tornamos mais e mais parecidos com Cristo. Glorificamos mais e mais a Deus à medida que nos tornamos mais e mais parecidos com Cristo. Precisamos lembrar disso dia após dia. Fui salvo para ser como Cristo. Fui salvo para ser como Cristo. Romanos 8:29 diz que Deus nos predestinou para sermos conformes à imagem do seu Filho. Deus nos predestinou com esse propósito de nos conformar, de nos modelar a imagem de Jesus Cristo, nos fazer parecidos com Jesus Cristo. Quando você é humilde, você é parecido com Cristo, você se identifica com Cristo. Jesus Cristo, inclusive, disse: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Venham e aprendam comigo, Jesus disse, porque sou manso e humilde de coração. Para sermos parecidos com Cristo, nós temos que ser também humildes. E o que eu quero mostrar nessa noite, como eu já disse, é que Deus agirá na sua vida com esse objetivo. Deus agirá na sua vida para que você seja mais parecido com Cristo. Ele vai agir na sua vida, na sua vida de você, filho de Deus, você, filha de Deus, para que você seja humilde. E nós vamos aprender dessa ação de Deus, observando como Deus agiu na vida do apóstolo Paulo. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 12. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 1. 2 Coríntios, capítulo 12.
Vamos ler inicialmente do versículo 1 ao versículo 10. Diz assim, 2 Coríntios 12, a partir do versículo 1. Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei às visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em me vê ou de me ouve. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, no amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Olhando para a vida do apóstolo Paulo, antes de Cristo, ele tinha muitas razões para se orgulhar, como ele pontua lá em Filipenses capítulo 3, várias razões pelas quais ele poderia se orgulhar. E depois de ele ter se tornado um crente, as razões aumentaram. Mas Paulo tinha o cuidado de não se dar ao luxo de ser orgulhoso. Paulo buscava não usurpar para si a glória devida somente a Deus. Isso não significa que Paulo não fosse tentado ao orgulho. Assim como nós, Paulo também era tentado a ser orgulhoso ou a se orgulhar em algumas situações. Na verdade, quanto mais coisas você faz para Deus, mais aumenta a tentação, ou motivos, ou causas para você ser tentado ao orgulho. E essa é uma das razões para Paulo, por exemplo, aconselhar que o novo convertido não deve se tornar pastor. Ele diz lá em 1 Timóteo 3:6, para não suceder que ele, esse novo convertido, se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. O cuidado de não promover um novo convertido ao pastorado é para que ele não se ensoberbeça, não siga por esse caminho de Satanás. Então você pode ser tentado ao orgulho por tocar um instrumento, por ajudar na condução do louvor, por ser um professora na EBD, por pregar, ou por fazer alguma outra atividade, por você saber que pessoas contam com você para ajudar em alguma coisa. Você é tentado ao orgulho por ser um crente há muito tempo. Ou pode ser tentado por ter um bom conhecimento das Escrituras, ou mesmo ser um expert em outra área do conhecimento. Pode ser que você seja tentado a se orgulhar por nunca ter dado motivo de escândalo, por nunca alguém da igreja ter que ter repreendido você, porque você sempre andou na linha. Pode ser que você seja tentado a se orgulhar por você contribuir fielmente com a obra de Deus, ou porque você é aquele irmão, aquela irmã que não falta ao culto de modo nenhum. Coisas boas que você faz, mas que são coisas pelas quais você poderia estar se orgulhando. E o fato é que o orgulho busca achar alguma vaga em cada área da nossa vida. A boa notícia, irmãos, nessa luta contra o orgulho, é que Deus trabalha para nos tornar humildes. Deus trabalha para nos tornar humildes. Na luta contra o orgulho,
ou na luta para nos tornarmos humildes, nós não estamos sós. Deus está empenhado também em agir, em trabalhar para fazer com que você seja um filho ou uma filha humilde. E nesse texto aqui, Paulo ele reconhece a ação de Deus para mantê-lo humilde. Apesar de eu ter dito que a boa notícia é que Deus trabalha para nos tornar humildes, isso não significa que a experiência será fácil, que aquilo que Deus vai fazer para nos tornar humildes é algo fácil. Não. Como nós vamos ver aqui no exemplo do apóstolo Paulo, Deus pode usar coisas difíceis para nos tornar humildes. Então, de que maneira Deus agiu para manter Paulo humilde? Paulo diz no versículo 7, e para que não me ensoberbecesse, e para que não me orgulhasse. E o que seria motivo para Paulo se orgulhar? Ele diz, no versículo 7, e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações. Paulo era um apóstolo, ele era também um missionário, evangelista, ele fundava igrejas, plantava igrejas, e na sua condição de apóstolo, era alguém por meio de quem Deus também trazia revelações, trazia a sua palavra ao seu povo por meio do apóstolo Paulo. Mas Paulo fala aqui de uma revelação diferente das demais que ele já teve, uma revelação bem especial, que foi algo marcante na vida dele. Ele vai falar disso nos versículos 2 a 4. Ele diz, conheço um homem, e quando ele diz conheço um homem, ele está falando dele, que teve essa experiência. Conheço um homem em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. O que é esse terceiro céu? No versículo 4 vai dizer, foi arrebatado ao paraíso. O paraíso é a habitação de Deus. Conheço um homem que em Cristo há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu, se no corpo ou fora de corpo, não sei, Deus o sabe. Sei que tal homem, se no corpo ou fora de corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Ele ouviu coisas grandiosas e não era permitido que ele falasse essas coisas que ele ouviu. Então ele teve uma experiência que ninguém mais teve. Não tem um outro personagem nas Escrituras que tenha tido essa experiência de ir até o terceiro céu e ter ouvido coisas que não era lícito dizer a ninguém. O apóstolo João vai ter essa experiência, algo parecido, mas aquilo que ele vai ouvir, Deus vai dizer, escreve isso aí para que seja repassado para o povo. No caso de Paulo, ele ouviu coisas que não era lícito ao homem referir. E essas revelações grandiosas, essa experiência de Paulo aqui, poderiam ser motivo para ele se orgulhar, como ele próprio vai dizer. Mas Deus cuidou para que isso não acontecesse. Como ele diz no versículo 7, para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações. O que Deus fez? Quero pontuar aqui 3 ações de Deus, ou 3 maneiras como Deus agiu na vida de Paulo para mantê-lo humilde, que é também as maneiras como Deus vai agir em nossas vidas. Primeiro, Deus pôs um espinho na vida de Paulo. Deus pôs um espinho na vida de Paulo, como ele diz no verso 7, e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne. E ele diz, foi-me posto, ou foi-me dado. Alguém intencionalmente, para que Paulo não se orgulhasse, deu-lhe esse espinho, colocou esse espinho na vida de Paulo. E quem foi essa pessoa? Deus. Paulo nem precisa mencionar. Essa pessoa, com certeza, é Deus, porque Deus é a principal pessoa interessada em que nós nos tornemos humildes, em que não nos orgulhemos.
Mas uma coisa curiosa aqui, e uma pergunta que com frequência se é feito, é o que é este espinho? Quando Paulo diz que foi-lhe posto um espinho na carne, o que é este espinho? Espinho se trata de um objeto pontiagudo, que tem uma ponta bem fina, aguda, mas a intenção de Paulo aqui não é chamar a nossa atenção para este objeto, para a gente tentar tanto saber que espinho é esse, embora o texto nos ajude com isso sim. O foco é as consequências que esse espinho causa na sua vida. E se alguma vez, eu imagino que todos aqui já tiveram essa experiência de ter alguma farpa ou até mesmo um espinho em alguma parte do seu corpo, no pé ou na mão, em algum lugar, você sabe que é algo que incomoda, que dói. E às vezes passa dias lá, uma farpa, e só tem alívio depois que você consegue tirar. E Deus colocou um espinho na vida de Paulo com essa intenção, que causasse incômodo, que trouxesse algum sofrimento a ele. Agora, esse espinho não era um espinho literal, não era um pedaço de pau que tinha ali, ou de farpa que tinha ali em alguma parte do corpo de Paulo. Esse espinho também não era uma doença, como alguns sugerem. O que era esse espinho? O texto vai nos ajudar nisso, quando Paulo diz: foi-me posto um espinho na carne. E ele vai identificar agora: mensageiro de Satanás. Foi-me posto um espinho na carne, um anjo de Satanás, ou um demônio. Deus estava permitindo que um demônio estivesse incomodando a Paulo, causando-lhe sofrimento. Agora, como esse demônio agia, ou o que ele fazia para incomodar a Paulo e causar esse sofrimento? Olhando um pouco mais para o restante da epístola, um dos objetivos por que Paulo escreveu essa carta era defender o seu ministério, defender de ataques de falsos apóstolos que estavam infiltrados ali na igreja de Corinto. Paulo mostra que esses falsos apóstolos eram ministros de Satanás. No capítulo 11, versículos 13, 14 e 15, por favor, vamos ler. 2 Coríntios 11, versículo 13, Paulo falando desses falsos apóstolos infiltrados na igreja de Corinto, ele diz: porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros, ministros de quem? De Satanás. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Quando Paulo, lá no capítulo 12, versículo 7, identifica o espinho na carne como mensageiro de Satanás, ele está se referindo a esses ministros de Satanás, provavelmente se referindo ao líder desses falsos mestres, falsos apóstolos, que estavam ali infiltrados na igreja de Corinto. Essa é uma das principais maneiras de atuação de Satanás e dos demônios, é estar por trás de falsos mestres, atuar por meio de falsos mestres. Os falsos mestres são como aquela serpente que conversou com Eva. Aparentemente, eles se importam conosco, querem cuidar das nossas necessidades, se mostram amigáveis, nos dão atenção, são prestativos, mas por trás estão sendo usados por Satanás ou por seus demônios, ou escondem motivos egoístas e, no fim, nos desviam de Deus, nos desviam dos verdadeiros ministros do Senhor. E aí, nessa carta, Paulo está experimentando isso com a igreja de Corinto. Ele se vê obrigado a defender o seu ministério das falsas acusações desses falsos mestres. Aqueles falsos apóstolos estavam fazendo com que os irmãos de Corinto desacreditassem do apostolado de Paulo, que Paulo talvez não fosse um apóstolo de verdade, que ele fosse alguém fraco.
O mal que esses falsos apóstolos faziam, aquela igreja estava causando esse sofrimento, esse incômodo a Paulo. E o detalhe aqui é, Deus estava permitindo esse sofrimento na vida do seu servo. Por isso é que ele diz, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear. Paulo descreve aqui o seu sofrimento com essa ilustração, para me esbofetear. É como se ele estivesse levando umas tapas dessas pessoas. E por que tudo isso? Final do versículo 7. A fim de que não me exalte. A fim de que não me exalte. Observe bem. Mesmo o apóstolo Paulo precisava de um limitador na sua vida para evitar o orgulho. Mesmo o apóstolo Paulo precisava de algo que pusesse limites a ele para que ele não se orgulhasse. E nessa ocasião aqui, o limitador que Deus estava usando eram algumas pessoas, falsos mestres. Irmãos, Deus sabe como equilibrar a nossa vida. Deus sabe em que momento um lado da balança precisa pesar mais. Se tivermos apenas bênçãos, poderemos nos tornar orgulhosos. E Deus sabe disso. É por isso que muitas vezes Ele vai trazer os fardos, Ele vai trazer as dificuldades. Aquela experiência maravilhosa de Paulo no céu, ouvindo coisas inefáveis, poderia estragar o ministério dele aqui na terra. Mas Deus, em sua soberania, em sua bondade, em sua sabedoria, permitiu que Satanás, assim como ele tinha permitido com Jó, permitiu que Satanás esbofeteasse Paulo, a fim de evitar que ele se tornasse orgulhoso. Você tem dúvida que Deus vai fazer isso conosco também? Muitas das dificuldades, dos sofrimentos que passamos, são alguns tapas que nós precisamos levar para nos mantermos na linha, para não ultrapassarmos a linha da humildade e nos tornarmos orgulhosos. Deus, Ele vai agir dessa maneira conosco também. Ele vai permitir aquelas pessoas difíceis, ou que nós achamos difíceis em nossa vida. Pessoas que serão um incômodo. Ele fará isso para nos manter humildes, ou para nos tornar humildes. Este espinho na carne não se trata apenas de pessoas difíceis, pode ser outras situações também. No versículo 10, Paulo diz, pelo que, assim como Deus estava, ele entendeu que Deus estava colocando essas pessoas na sua vida, esses falsos mestres, como espinho na carne, para mantê-lo humilde, ele vai listar no versículo 10 outros espinhos. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor a Cristo. E quando ele diz, sinto prazer nas fraquezas, é uma referência à incapacidade de, por si só, produzir resultados. Inclusive, ele vai falar nessa carta também que, em relação aos outros apóstolos, Paulo trabalhou muito mais do que todos eles. Mas ele diz, todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Paulo fundou, como eu já disse, plantou muitas igrejas, ele escreveu várias epístolas inspiradas, foi uma bênção para o povo de Deus, pelo muito que ele fez. Mas ele, em si mesmo, era fraco, era alguém incapaz de produzir esses resultados que Deus queria. Ele fala também das injúrias, de insultos, e ele experimentou isso muitas vezes, de ser tratado por alguns de forma insolente, de pessoas que o afrontavam. Ele fala das suas necessidades, é necessidade daquilo que é necessário. Lá em Filipenses capítulo 4, ele diz, digo isso não por causa da pobreza. Paulo era pobre.
Ele fala de ter tido experiência de abundância, mas também de escassez. Ele fala de ter tido fartura, mas também ter passado por momentos de fome. Necessidade daquilo que é necessário. Deus trouxe esses espinhos para a vida de Paulo também. Perseguições por causa da sua fé. Quantas vezes Paulo teve que fugir de uma cidade para outra porque estava sendo perseguido? O livro de Atos mostra isso. E ele também fala de angústias, aquelas situações em que você está apertado, aquelas situações que parecem não ter saída, vários sofrimentos. Se você está passando por uma situação muito difícil, nós que estivermos passando por situações difíceis, lembremos, no mínimo, Deus está trabalhando para nos tornar humildes. Assim como Ele fez com Paulo, Ele porá espinhos em nossa vida. Esses espinhos servem como limitadores, para não nos tornarmos orgulhosos, não cedermos ao orgulho. Deus quer que sejamos como Cristo, humildes, e Ele vai trabalhar para isso. Uma outra ação de Deus que nós podemos observar aqui, em relação a Paulo, para manter o seu servo na linha, para mantê-lo humilde, Deus não respondeu às orações de Paulo, pelo menos uma oração específica que Deus não respondeu. Deus não respondeu no sentido de não dar a resposta que Paulo gostaria. No versículo 8 ele diz, por causa disto o quê? Desse espinho na carne, que Paulo sentia como se estivesse sendo esbofeteado. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Tente se imaginar um pouco aí no lugar de Paulo. Alguma vez você já esteve tão incomodado com uma pessoa, ou tão incomodado em uma situação que orou, pedindo a Deus para afastar, para que chegasse logo no fim, para que a calmaria chegasse. Não foi fácil para Paulo. É como se ele não aguentasse mais. E é por isso que ele orou. Ele entendia que não tinha o que ele fazer, então ele recorre àquele que pode todas as coisas. E aí ele orou uma vez, nada mudou, o sofrimento continua. Ele não desistiu. Orou uma segunda vez, nada mudou, o problema persistia. Orou uma terceira vez, nada mudou, o sofrimento permanecia. Paulo não teve esta oração, essas orações respondidas como e quando gostaria. E eu sei que muitos de nós aqui poderiam dar esse mesmo testemunho de Paulo, de situações difíceis, e que tantas vezes oramos e a resposta ou o livramento ou os dias bons não vieram como e quando gostaríamos. Geralmente numa situação assim você ora e está certo que Deus vai lhe responder. Porque você sabe que Deus está vendo o seu sofrimento, que Deus está vendo o seu comportamento justo, o seu comportamento honesto, vendo a sua luta pela santidade. E aí, nessas batalhas, nessas dificuldades, às vezes de uma pessoa na sua vida que está lhe difamando, alguém que está tentando destruir as coisas que você tem feito para Deus, alguém que está destruindo a sua família e fazendo da sua vida um inferno, ou de alguém no seu trabalho que está lhe apunhalando pelas costas, e você coloca isso diante de Deus em oração. E até parece óbvio para você que Deus vai tirar essa pessoa da sua vida. Pode ser também uma situação que está tirando a sua paz, aquela crise financeira que parece não ter fim, uma doença que causa sofrimento a você, aos seus familiares aí por um tempo bem demorado,
Alguém na sua família que traz aquele sofrimento para a família por causa de má reputação, que tem prejudicado a reputação da família, e aí você ora, e nada acontece. Por que Deus não me responde? Por que Deus não me responde? E aí você ora e chora, derrama o seu coração diante de Deus e nada muda. E aí você começa a buscar aquelas referências que garantem que se você pedir, Deus lhe responderá. João 14:13, e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei. João 14:14, se me pedirdes alguma coisa em meu nome, isso farei. Marcos 11:24, tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. E você luta com Deus nas suas orações, trazendo essas promessas dele. Irmãos, apesar das nossas intensas petições, Deus sabe o que é melhor para nós. É verdade, tudo quanto pedirmos em seu nome, Ele fará. Se pedirmos alguma coisa, segundo em seu nome, Ele fará. Que tudo quanto pedirmos em oração, crendo que recebemos, assim será conosco. Nem sempre a resposta de Deus vai ser imediata, por coisas que Ele sabe que precisa trabalhar em nossa vida. É como se Ele abrisse algumas exceções para não responder tão logo como gostaria. Deus sabe que para o nosso bem espiritual não vai ser bom Ele dar uma resposta imediata. Em algumas situações Ele não vai nos responder para nos preservar do orgulho. E lá no final, e quando eu digo lá no final, isso pode ser talvez depois de anos, de meses. Aí você vai poder, como Davi, foi-me bom ter eu passado pela aflição, foi-me bom ter eu passado pela aflição. O servo de Deus, ele vai entender mais tarde como foi bom ele ter passado pela aflição. Terceira ação de Deus aqui com Paulo, terceira maneira como Deus agiu para tornar o seu servo humilde, preservar a humildade do seu servo. Deus concedeu graça suficiente a Paulo. Deus não tirou esse espinho na carne, mas Deus concedeu a Paulo graça suficiente. Versículo 9. Então ele me disse, depois de 3 vezes Paulo ter orado, então ele me disse, a minha graça te basta. A minha graça é suficiente. Que resposta maravilhosa de Deus. Não estaria bom só se o espinho na carne fosse removido. As coisas não estariam ótimas, às mil maravilhas, o ideal apenas se o espinho na carne fosse removido. A graça de Deus, a presença da graça de Deus é o bastante, é o suficiente. O que aconteceu é que Deus não removeu o que estava incomodando a Paulo. Deus capacitou Paulo a suportar aquelas pessoas que o incomodavam. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Nos momentos difíceis, irmãos, o que vai ficar evidente é a nossa impotência. Nesses momentos de luta, nesses dias, meses e anos de tribulação, o que vai ficar em evidência é a nossa impotência. Há muitas situações e pessoas que são como espinhos na carne, mas não há nada que possamos fazer para mudar a situação, para mudar as pessoas.
às vezes parece que quanto mais a gente tenta consertar as coisas, tenta consertar as pessoas, parece que a situação só piora. A gente tentando trabalhar para corrigir e as coisas parecem que vão desengrenando ainda mais, dificultando ainda mais. Tentando trabalhar para consertar, parece que estamos contribuindo para piorar. E quando isso acontece, o que fica evidente a nosso respeito é que somos impotentes. Nós somos impotentes, não somos todo-poderoso. Você e eu não temos o poder de mudar as pessoas, não temos o poder de mudar as circunstâncias, nós não temos o poder de dizer ao vento e ao mar, acalma-te, emudece. Não temos esse poder. Querendo ou não, temos que conviver com certas pessoas, que para nós pode ser difícil. Querendo ou não, temos que vivenciar certas circunstâncias difíceis. Não somos capazes de resolver todas as coisas. Nem tudo acontece quando e como gostaríamos. A nossa vontade não é soberana. Mas por que Deus permite situações assim em nossa vida? Por que Deus permite pessoas assim difíceis em nossa vida? Uma resposta simples é para não confiarmos em nós mesmos e sim no poder dele. É nas situações em que a gente, enfim, enxerga a nossa impotência, que nós vamos começar a trabalhar para descansar no poder de Deus. Enquanto nós achamos que ainda podemos fazer alguma coisa, a gente está sempre deixando ali Deus de lado, deixando Deus no banco de reservas. Não, fica aí mais um instantinho. E a gente fica se mexendo de um lado e para o outro, tentando dar o nosso jeito, trazer a nossa solução. Mas não somos nós que temos o controle sobre as situações, as coisas serão resolvidas somente quando Deus quiser e como Ele quiser. E até serem resolvidas, nós temos que encarar essas situações, por mais difíceis que sejam, de uma maneira que o nosso Deus seja glorificado. Nessas situações, nós temos que nos amparar na graça de Deus. A minha graça te basta, Ele nos diz. Ele nos dará graça suficiente para suportarmos toda a luta. Não nos sobreveio provação que não fosse humana. Deus é fiel e não permitirá que sejamos tentados ou provados além das nossas forças. Ele nos concederá graça suficiente para suportarmos a luta e toda a luta. E uma promessa preciosa de Deus é que Ele não nos abandonará nunca, jamais. Ele não vai nos deixar lá no vale da sombra da morte, não. Ele talvez não nos livre do vale da sombra da morte, mas Ele estará conosco no vale, nos concedendo graça para suportarmos o sofrimento que a gente tem que passar ali. E aí, quando nós colocamos de lado todas as nossas armas, todos os nossos recursos, todas as nossas forças, todos os nossos argumentos, todas as nossas artimanhas, quando nós colocamos tudo isso de lado e confiamos no cuidado, na sabedoria, no poder, na bondade, na soberania e na direção de Deus, é nesse momento que nós estamos agindo com humildade. É nesse momento que nós estamos superando o orgulho que se manifesta em nossas vidas de tantas maneiras. Quando não podemos mais contar com nós mesmos, mas somente com a graça de Deus, não vai ter nenhum motivo para nos orgulharmos, para querermos nos promover, recebermos aplausos, elogios, porque nós fizemos, nós conseguimos, nós pensamos no meu melhor. Não. E Deus estava fazendo tudo isso com Paulo, deixando o problema lá e concedendo graça para ele suportar aquele problema. E como foi que Paulo reagiu? Quando a resposta de Deus foi: eu não vou tirar esse espinho na carne, a minha graça é suficiente, a minha graça te basta. Qual foi a reação de Paulo? Versículo 9.
Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. A reação de Paulo: de boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sob mim repouse o poder de Cristo. Em vez de insistir naquela oração, Paulo adotou agora uma nova atitude para todas as adversidades, essa atitude de se gloriar, de se alegrar nos momentos de fraqueza. Ele adotou essa atitude em todos esses momentos ruins, difíceis na sua vida, como ele diz no versículo 10, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. A fraqueza que Paulo está falando aqui, quando ele diz sinto prazer nas fraquezas, não é a fraqueza espiritual, que Paulo estava se alegrando porque agora ele podia ser espiritualmente fraco. Ele está falando da sua impotência de mudar situações, de ele entender: não sou eu que posso mudar, não sou eu que posso arrancar esse espinho na carne, eu não tenho a pinça para conseguir arrancar esse problema da minha vida. Então, diante dessas adversidades, em que Paulo entendeu, enxergou a sua impotência, o que ele faz? Sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, de boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas. E por que Paulo age assim? Porque aqui ele pode agora dizer que sente prazer, alegria nas adversidades, nas situações em que ele se vê como impotente. Versículo 10, final do versículo 10. Porque quando sou fraco, quando sou impotente, então é que sou forte. Porque não é mais o poder de Paulo, é o poder de Cristo, como ele diz no final do versículo 9, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. É reconhecermos a nossa fraqueza, a nossa impotência, diante das adversidades, para então vermos Deus agindo com poder em nossa vida. Quanto mais impotentes somos, mais Deus provê sua graça. Quanto mais impotentes somos, mais seremos fortalecidos pelo próprio Deus. Irmãos, nós já somos impotentes. E Deus já sabe que somos impotentes. A questão é nós entendermos isso, nós enxergarmos isso e deixarmos de querer fazer as coisas do nosso jeito, descansar, confiar no poder de Deus, aceitarmos também esses momentos difíceis como um instrumento de Deus para a nossa edificação, para nos humilharmos. Para no final não dizermos, eu fui forte, e sim dizermos, o Senhor me fortaleceu, tudo posso naquele que me fortalece. No final, glórias a Deus, Deus será exaltado, e não nós. No final, Deus será exaltado, e nós seremos humilhados. Deus permitirá pessoas, situações difíceis na vida, para aprendermos a depender unicamente da graça dele. Se você depende unicamente da graça de Deus, não tem espaço para orgulho, não tem espaço para buscar a glória para si, e se unicamente para Deus. Irmãos, é difícil se tornar humilde. É difícil se tornar humilde. Mas Deus sabe como fazer. E Ele vai trabalhar em nossa vida com esse objetivo, de nos humilhar. Como eu disse no começo, se você é filho de Deus, se você é filha de Deus, se prepare, porque Deus vai trabalhar para lhe fazer humilde, lhe fazer parecido com Cristo. Deus quer nos tornar humildes não só por estar cuidando da sua glória, Ele está trabalhando para nos tornar humildes, porque é assim que vamos nos parecer com Cristo, seu Filho amado. Veja
o grande objetivo de Deus, nos fazer parecidos com Cristo. Não é fazer parecido aí com qualquer outra pessoa, é nos fazer parecido com o seu Filho amado. Deus quer nos tornar humildes, porque é assim também que estaremos preparados para receber as suas bênçãos. Quando estamos humildes, somos como vasos que foram preparados, polidos, e agora podem receber o precioso tesouro. Esses versículos, Mateus 5,3, que eu citei no início, diz o seguinte: bem-aventurados os humildes de espírito, olha o tesouro, porque deles é o reino dos céus. Aqueles que vão estar preparados para herdar o reino de Deus são os humildes de espírito, os pobres de espírito. Tiago 4,6, olha o tesouro, ele dá graça a quem? Aos humildes. Os orgulhosos não recebem essa bênção da graça de Deus. Isaías 66:2, o homem para quem olharei é este. Esse homem, para quem Deus vai destinar um olhar de se importar, um cuidado, é o aflito e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. Tiago 4,10, humilhai-vos na presença do Senhor. E o tesouro é, ele vos exaltará. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Ele fez isso com Paulo, e é isso que ele está fazendo em nossas vidas também. É difícil, espinhos na carne, dói, incomoda, mas é para o nosso bem. E nesses momentos que esses espinhos incomodam, lembra, a graça de Deus está conosco, Deus nos provê graça. E você que está aqui ainda não pode dizer que eu sou adotado por Deus, Deus não está trabalhando na sua vida para fazê-lo parecido com Cristo. Se você ainda não é um filho de Deus, porque ainda não se arrependeu dos seus pecados, porque ainda não entendeu que você por si só não pode ser salvo, que o fato de você ser alguém honesto, bom, o fato de você ser uma pessoa religiosa, que lê a Bíblia, o fato de você fazer bem às pessoas, enquanto você não entender que não são essas coisas que vão fazer você ser aprovado por Deus, ser aceito por Deus, mas somente o sacrifício que Cristo fez na cruz. Porque foi lá na cruz que Deus derramou a punição para os seus pecados sobre Cristo. Enquanto você não confiar em Cristo como seu Salvador, Deus não está trabalhando na sua vida para fazer você mais parecido com Cristo. Ainda não está. Agora, Cristo, ele se humilhou, ele veio a esse mundo, suportou muitos espinhos na carne, para que você abandonasse uma vida de orgulho, de confiança em si mesmo, se humilhasse diante dele, buscando perdão para os seus pecados, confiando em Cristo como seu Salvador, não na sua própria força, para então ele lhe exaltar com o seu perdão, concedendo a você o perdão pelos seus pecados e o privilégio de se tornar um filho de Deus. E aí depois que isso acontecer, é que Deus vai trabalhar na sua vida para você se tornar mais parecido com Cristo. É que Deus vai colocar alguns espinhos na sua carne para você se tornar cada vez mais parecido com Cristo, cada vez mais humilde. Aqueles que já estão aqui, como filhos de Deus, pode chegar para você e testemunhar disso, de quantos espinhos já tiveram que enfrentar na vida, quantas dificuldades, e o quanto eles cresceram à medida que isso aconteceu. Vamos orar.
nosso querido Pai, ó Deus soberano e altíssimo, Santo Deus, te rogo por ajuda, por teu auxílio para os momentos difíceis, para os momentos de lutas. Isso que eu te peço, ó Deus, por tua ajuda, por teu auxílio, é aquilo que o Senhor já tem prometido a nós, de nunca nos deixar, de nunca nos abandonar, de nos prover graça. Santo Deus, nos dá forças para suportar as muitas lutas. E aqueles de nós que podem estar respirando melhor, por estar em dias bons, que esses não venham, ó Deus, a ignorar que também há coisas na sua vida que precisam de maturidade e que em algum momento, ó Deus, também precisarão passar pelas tribulações, pelas provações. Não deixe, ó Deus, que em momentos de bondade, momentos de fartura, momentos de calmaria, venhamos a nos afastar do Senhor, negligenciando a Tua palavra, negligenciando a oração, negligenciando a confissão dos nossos pecados, negligenciando a responsabilidade de nos congregarmos, de dar testemunho de Cristo, que nós não venhamos a se tornar preguiçosos, ó Deus, por causa do conforto que possamos estar experimentando. Ó Deus, que isso seja um motivo maior de gratidão a Ti para fazermos ainda mais em Teu reino. Assim eu te oro, meu Deus, que o Senhor sempre conforte o nosso coração e sempre nos ajude a enxergar o Teu cuidado, a Tua presença em nossas vidas. Em nome de Cristo, amém.